lar de obras-primas da arte mundial, o Museu do Louvre conta com mais de 380 mil objetos e exibe 35 mil obras de arte em mais de 160 mil metros quadrados, sendo reconhecido como o maior museu do mundo, não só em tamanho como em importância. O Louvre conta com obras de valores inestimáveis para a humanidade, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e a Vênus de Milos, recebendo mais de 9 milhões de visitantes todos os anos, o que fazem dele o museu mais visitado do mundo. No meio desse mar de gente e artes incríveis, fica difícil saber quais as obras mais importantes do museu. Por isso, hoje vou te levar pelos corredores do Louvre e te contar um pouco mais da história do museu e te mostrar as 10 principais obras que você não pode perder. Construído inicialmente como uma imponente fortaleza que servia como uma defesa da margem direita do rio Sena, no coração de Paris, o Museu do Louvre é repleto de histórias. Devido à expansão urbana, a fortaleza acabou perdendo sua função defensiva e em 1546, o rei Francisco I converteu a fortaleza na principal residência dos reis franceses, sendo ampliado várias vezes para formar o atual Palácio do Louvre. Foi somente em 1682 que Luís XIV trocou o Louvre pelo Palácio de Versalhes como sua casa, deixando o Louvre principalmente como um local para exibir a coleção real. Após a queda da família real, durante a Revolução Francesa no reinado de Luís XVI, em 1791, a Assembleia Nacional decretou que o Louvre deveria ser usado como museu para exibir as obras-primas da França. O museu foi inaugurado oficialmente em 10 de agosto de 1793, no primeiro aniversário de morte da monarquia, com uma exposição de 537 pinturas, sendo a maioria das obras propriedades da família real e da Igreja Católica que foram confiscadas. Com o passar dos anos, o museu foi ganhando cada vez mais peças até se tornar o gigantesco Louvre que conhecemos hoje em dia. A mais reconhecida obra do Louvre é, sem dúvidas, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. O pintor italiano começou a pintar sua obra-prima em 1503, terminando 4 anos mais tarde. A Mona Lisa é a obra de Da Vinci que melhor concebeu a técnica do esfumato desenvolvida pelo pintor. O quadro La Gioconda, como também é conhecida a obra, representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época. Muitos historiadores da arte acreditam que a relevância da Mona Lisa vai além da maestria artística de Leonardo. O quadro é cercado de mistérios e passa uma mensagem mais profunda oculta nas camadas da pintura. A linha do horizonte à esquerda encontra-se num nível visivelmente mais baixo que a da direita, fazendo com que a Mona Lisa pareça muito maior vista da esquerda que da direita, além do olhar que parece seguir cada passo de quem a observa, um efeito conhecido como efeito Mona Lisa. Outro mistério fica por conta de quem seria a moça retratada no quadro. Muitos historiadores acreditam que a modelo usada para a pintura teria sido a esposa de Francesco del Giocondo, um rico comerciante de seda de Florença, chamada Lisa del Giocondo. Essa teoria baseia-se em relatos do próprio Da Vinci e de documentos encontrados que fazem referência ao quadro. Apesar disso, existem outras teorias. Uma delas diz que a moça pintada no quadro seria a mãe de Leonardo. Outras dizem que a Mona Lisa é o próprio Da Vinci vestido de mulher, mas a grande verdade é que não saber ao certo quem é aquela mulher misteriosa só faz aumentar o fascínio pela obra. Apesar de muitos italianos reivindicaram que a França devolva a Mona Lisa, a obra foi levada pelo próprio Leonardo da Vinci em 1506 para lá, sendo comprada pelo rei Francisco I. A Mona Lisa chegou a ser sequestrada em 1911 e ficou sumida durante 2 anos. Quando se pensava que a obra nunca mais apareceria, ela foi encontrada em Florença, nas mãos de um antigo empregado italiano do Museu do Louvre, Vincenzo Perugia. Segundo ele, o roubo foi um ato patriótico
e que a Mona Lisa pertencia à Itália. Apesar da grandiosidade histórica e artística, a Mona Lisa é um quadro pequeno com 79 centímetros de altura e 53 de largura, o que pode decepcionar alguns visitantes, mas os mistérios por trás do olhar penetrante da Mona Lisa valem a pena serem vistos de perto. Uma mulher representando a liberdade guia o povo por cima dos corpos dos derrotados, empunhando a bandeira tricolor da Revolução Francesa em uma mão e erguendo seu mosquete contra a tirania. Essa é a obra mais conhecida de Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. A obra foi uma homenagem à Revolução de Julho de 1830, também conhecida como As Três Gloriosas, que culminaram com a queda do rei Carlos X. Delacroix pintou o quadro em 1830. Um ano depois, ele foi exposto em público pela primeira vez, quando foi comprado pelo próprio Estado francês, que passou a expor a obra no Louvre em 1874, onde permanece até hoje, saindo apenas uma única vez da França em 1999, quando participou de uma turnê no Japão. O quadro representa a liberdade, como figura alegórica de uma deusa e como uma mulher do povo. O monte de corpos funciona como uma espécie de pedestal, do qual a liberdade se lança, descalça e com o peito meio descoberto. Seu rosto volta-se para trás, como quem olha o passado e convoca aqueles que ainda estão lá para segui-la rumo a um futuro melhor. Essa imagem ficou tão marcada no imaginário do povo francês que inspirou a Estátua da Liberdade de Nova York, que foi dado para os Estados Unidos como um presente dos franceses, 50 anos depois do quadro ter sido pintado. Encontrada por acaso por um camponês que buscava pedras para construir o muro de sua casa, em 1820, a Vênus de Milo se tornou um símbolo da beleza feminina clássica. A estátua encontrava-se enterrada na ilha de Milos e estima-se que tenha sido construída por volta de 190 a.C. Com pouco mais de 2 metros de altura e pesando 900 quilos, ela é composta basicamente de 2 grandes segmentos de mármore, com várias outras partes menores ligadas entre si por grampos de ferro, uma técnica comum entre os gregos antigos. Um dos mistérios que envolvem a obra são seus braços que foram perdidos. Os primeiros relatos davam conta de que a deusa tinha braços. Até chegaram alguns esboços desenhados à mão que mostravam a estátua com 2 braços, mas quando desembarcou na França, ela não possuía nenhum dos 2 braços. Esse foi um dos motivos, inclusive, de confusão sobre qual deusa a estátua representava, com algumas pessoas acreditando que, na verdade, a representação seria de Anfitrite, a deusa do mar, que era adorada na ilha de Milos, onde foi encontrada. Mas o fato da estátua estar com seu corpo descoberto e a proximidade da estátua com uma mão segurando uma maçã quando foi descoberta são indícios que a estátua seja Afrodite, deusa do amor e da beleza na mitologia grega, que os romanos chamavam de Vênus. Daí vem seu nome, Vênus de Milos. Descoberta em 1863, nas antigas ruínas do santuário dos grandes deuses de Samotrácia, essa gigantesca estátua representava a deusa da vitória chamada Nike. Originalmente fazia parte de uma fonte, com a forma de proa de embarcação, em pedra calcária, doada ao santuário provavelmente pela cidade de Rhodes. O escultor da obra é desconhecido, mas estima-se que ela tenha sido construída entre 220 e 190 a.C. A Vitória foi descoberta pelo cônsul e arqueólogo amador francês Charles Champoiseau, que a enviou para Paris no mesmo ano. Hoje, a estátua repousa imponente na escadaria Daru, uma das principais do Louvre, e encanta todos que passam por ela. A obra representa a forma de uma mulher alada, é ao mesmo tempo intrigante. Talvez pelo fato de a escultura não ter cabeça nem braços, ela causa uma sensação de mistério. O movimento de ambas as asas e o vestido ondulando ao vento dão ao trabalho um elemento tão inspirador que inspiraram o símbolo da marca de carro de luxo Rolls-Royce. A famosa passagem bíblica sobre o primeiro dos 7 milagres de Jesus,
quando transformou a água em vinho durante um casamento, foi a inspiração para o artista italiano Paolo Veronese. A obra foi encomendada em 1562 pelo Mosteiro Beneditino de San Giorgio Maggiore em Veneza, sendo entregue um ano depois, onde permaneceu pendurada no refeitório durante 235 anos, até ser saqueado por Napoleão em 1797 e levado para Paris. O casamento em Caná possui 6,77 metros de altura e 9,94 de largura, sendo a maior pintura do Museu do Louvre. A pintura mostra as bodas de Caná, a história de um milagre do Novo Testamento cristão. Na história, Jesus e os seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná, na Galileia. Já perto do final da festa, quando o vinho começava a escassear, Jesus pediu aos serventes para encher os cálices com água, que depois ele transformou em vinho. O quadro religioso é uma linda obra-prima que hoje adorna o Louvre. Uma linda pintura a óleo que mostra o desespero dos náufragos da fragata Medusa ao verem um barco passando ao longe. O pintor Théodore Géricault ficou tão impressionado com a história que chegou a entrevistar sobreviventes, alguns deles forçados ao canibalismo na tragédia. A fragata havia partido da França e navegava em direção a Senegal, na África. Relatos da época afirmam que Géricault teria tido a inspiração para o quadro a partir de uma notícia sobre o naufrágio, ocorrido em 1816, porém só começou a pintar a obra 2 anos depois. A pintura representa o momento logo após a embarcação começar a afundar, em que a tripulação e os passageiros não conseguiram se salvar com os botes de emergência. A cena retrata os personagens lutando à deriva. Na tela, o artista tenta captar a falsa esperança dos marinheiros naufragados. O barco salva-vidas é visível no horizonte, mas navega sem vê-los. Toda a composição é orientada para essa esperança, culminando na figura obscura do barco. Os corpos pálidos recebem uma ênfase cruel de um claro escuro ao estilo de Caravaggio. Alguns se contorcem na euforia da esperança, enquanto outros desconhecem o navio que passa. Estes últimos incluem 2 figuras de desespero e solidão, uma luta por seu filho, a outra lamentando seu próprio destino. Encomendada pelo próprio Napoleão Bonaparte em setembro de 1804, meses antes de sua coroação, essa incrível obra de arte impressiona por seu tamanho e riqueza de detalhes. A obra retrata o momento da coroação de Bonaparte como imperador da França na Catedral de Notre-Dame de Paris. Mas, curiosamente, na tela quem recebe a coroação do próprio Napoleão é sua esposa Josefina de Beauharnais, sob os olhares do Papa Pio VII. O autor da obra, Jacques-Louis David, foi meticuloso com os detalhes da obra, incluindo até mesmo vários parentes e pessoas associadas a Napoleão como sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, além do próprio autor, que pode ser visto em um camarote com sua família. A pintura ficou pronta em 1807 e ficou exposta ao público, sob propriedade do pintor, até 1819, ano em que foi devidamente cedida aos museus reais. Foi somente em 1889 que ela chegou ao Louvre, onde permanece até hoje. O Código de Hammurabi representa um conjunto de leis escritas, sendo o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia, quando o rei Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico, entre 1790 e 1750 a.C. É um monumento monolítico talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas. Cláusula 13 foi excluída por superstições da época. A peça tem 2,25 metros de altura, 1,50 metro de circunferência na parte superior e 1,90 metro na base. O código se baseava no princípio de talião, sinônimo de retaliação. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Tal princípio é resumido no ditado popular olho por olho, dente por dente. A figura no canto superior esquerdo
é o próprio rei Hammurabi, recebendo simbolicamente as leis do deus Shamash, patrono da justiça na crença babilônica. Antes do Código de Hammurabi, as leis eram transmitidas oralmente de geração em geração. Hammurabi foi o primeiro governante que decidiu converter as regras em leis escritas e registradas para estarem disponíveis a todos. Essa escultura, que mostra um beijo apaixonado, é uma das principais obras do artista neoclássico italiano Antonio Canova. A obra representa a história da belíssima mortal Psique, que, por ser tão bonita, provocou a ira da deusa Afrodite, que viu alguns de seus adoradores sendo atraídos pela beleza da mortal. Assim, a deusa pede a seu filho Cupido que faça a mortal se apaixonar por um ser repugnante, mas ele acaba se espetando com sua própria flecha e se apaixona por Psique. Após sentir-se traído pela sua amada, o deus a deixa. Desolada, Psique procura Afrodite em busca de ajuda para reatar seu relacionamento. A deusa disse que ajudaria desde que a mortal fizesse algumas tarefas quase impossíveis de serem realizadas. Porém, uma a uma, ela foi realizando as tarefas. A última seria pedir a Perséfone, esposa de Hades, um pouco de sua beleza. A deusa entrega a Psique um frasco supostamente contendo o que foi pedido por Afrodite, mas curiosa Psique abre o recipiente, caindo em um sono profundo, próxima da morte. Arrependido de ter deixado sua amada, Cupido a perdoa e a desperta com uma de suas flechas, pedindo a Zeus que ela se torne imortal, ao que ele consente. O mito faz uma alusão à transcendência da alma e conquista da imortalidade após a vida terrena, além do encontro da alma humana com o amor celeste. Todo esse momento é retratado na obra, que mostra o frasco de Perséfone jogado no chão e Psique sendo acordada pelo beijo apaixonado de Cupido. Essa pintura a óleo do artista francês Hyacinthe Rigaud, concluída em 1701, foi um pedido do próprio rei Luís XIV, o famoso Rei Sol. O monarca francês encomendou o quadro na finalidade de enviá-lo de presente a seu neto, Filipe V, rei da Espanha. Porém, Luís XIV gostou tanto do quadro que ele acabou sendo mantido em exibição no Palácio de Versalhes, tornando-se o retrato oficial do monarca e eternizado posteriormente como uma das principais representações da monarquia francesa e dos valores alimentados pelo antigo regime absolutista. Hoje, a obra original encontra-se no Louvre, porém uma réplica de praticamente mesma dimensão é exibida continuamente no Salão de Apolo do Palácio de Versalhes. A pintura mostra o rei de corpo inteiro. Todo o cenário recebe um tom dramático com a presença de uma densa cortina grenat que parcialmente oculta o restante do ambiente. A esquerda da imagem é dominada por um grande pilar de mármore, tradicional simbologia de poder desde o Renascimento. O trono real é representado estofado em azul e bordado com flores de lis, símbolo histórico da monarquia francesa. Ao contrário da maioria dos retratos de monarcas em toda a história, nesta obra, Luís XIV não porta insígnias em seu peito e não usa a coroa francesa. Além da importância histórica, as obras-primas encontradas no Louvre são belíssimas e mostram porque o museu é considerado o mais importante do mundo. Se você gosta de conhecer novos lugares e culturas, te convido a se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo que lançarmos por aqui. Te convido também a conhecer um dos lugares mais bonitos da França, o Monte Saint-Michel. Nós fizemos um vídeo mostrando esse lugar maravilhoso. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui. Te vejo em nossa próxima viagem.